Flamengo acerta a venda de zagueiro para clube da Turquia. Porto apresenta proposta oficial por lateral do Mengão. Torcedores do Benfica ficaram revoltados com o Flamengo. O Alacian chora, se emociona e comemora a volta por cima. Leonardo Jardim elogia a atuação do Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vambora, Mengão. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Ainda falando sobre o jogo de ontem, e antes da gente entrar aqui no assunto Flamengo, rapaz, a Argentina novamente se classificou no sufoco, teve que vencer na prorrogação. A Suíça estava até melhor no jogo, mas embolou. Embolou. Como é que faz um negócio desse? Embolou tudo, né? E aí, fez aquela cena lá, tomou o segundo amarelo, foi expulso. E aí os suíços até conseguiram, levar o jogo para a prorrogação e a Argentina passou. Mas assim, na minha opinião, a Argentina não enfrentou nenhuma grande seleção, e agora será o teste. Inglaterra. Vambora, Inglaterra! Cometa o crime. Alô, Harry Kane, um abraço para você, pro Jude Bellingham e companhia. Vai para cima deles. Eu não quero a Argentina na final, não. De novo não, gente. De novo não. Alguém tem que parar a Argentina aí. E a França. Olha, eu já vou aqui desde já, com a seleção brasileira eliminada, colocar toda a minha torcida pelos ingleses. Só tem um título de Copa do Mundo, lá da década de 60. Então eu vou torcer aqui para a Inglaterra. Não quero nem França, nem Argentina. Bom, pelo menos é a minha torcida. Mas vambora, Mengão. Vamos falar de Flamengo, porque tá dando o que falar ainda esse amistoso de ontem, que valeu taça, o troféu Algarve. E os torcedores do Benfica, os benfiquistas, ficaram revoltados com várias coisas que aconteceram ontem, inclusive eu peguei aqui duas mensagens de páginas grandes lá de Portugal, de torcedores do Benfica. Uma falou assim, Flamengo veio a Portugal estragar um jogo amigável, é vergonhoso. A outra página disse, burro é quem marca jogo amigável com esse tipo de gente. E eles ficaram revoltados por vários motivos, gente? O primeiro deles é porque perderam. O segundo é porque o Alacian comemorou pique Vinícius Júnior dançando na bandeirinha ali de escanteio, em frente a alguns torcedores do Benfica que estiveram lá e aí ficaram revoltados, Aliás, também ficaram revoltados porque o estádio era todo rubro-negro, só tinha flamenguista no estádio, 90% era de torcedores do Flamengo, 10% de torcedores do Benfica. As vaias ao Bresciani, toda vez que o Bresciani pegava na bola, a torcida do Flamengo vaiava por conta do caso de racismo envolvendo o Vini Júnior. E o Pulgar, que caçou aí o Bresciani, cada pancada era a torcida do Benfica ficava revoltada e a torcida do Flamengo ficava animada, Em 10 jogos, o Benfica de Portugal nunca venceu o Flamengo. Ao todo, foram 10 jogos disputados. O Flamengo soma 7 vitórias, com a de ontem, a 7ª vitória, e 3 empates. Ou seja, o Benfica é o nosso freguês, E muitos sites, TVs, jornalistas lá de Portugal estavam abismados como que um clube que é de lá não consegue lotar o estádio, um clube que é do outro lado do oceano, lotando o estádio do Algarve. Esse é o Flamengo, uma força sobrenatural. Então, chupa Benfica, deixa pra próxima. A gente ainda levantou o troféu Algarve no estádio. Loucura, Invadimos a casa do Benfica, comemos a pizza que estava lá no forno, tomamos lá o suco, as cervejas, tudo que estava na casa lá, saímos, deixamos a casa de qualquer jeito e ainda levamos o troféu deles. Que loucura, hein? Por falar em Benfica, Portugal, o Porto apresentou uma proposta oficial para o lateral Daniel Sales, Porto formalizou uma proposta para a contratação do jogador de 20 anos, ele que não esteve em campo ontem porque se lesionou,
né? O clube português pretende aí adquirir 50% dos direitos do jovem defensor, permitindo que o Flamengo mantenha a outra metade do percentual, visando uma valorização em negociações futuras. A oferta oficial foi entregue aí à diretoria rubro-negra pelo empresário do atleta, Diogo Silva, representante da empresa Web Soccer. Até o momento, a cúpula do Flamengo não emitiu nenhuma resposta aos portugueses. A diretoria planeja avaliar detalhadamente os termos dessa proposta em uma reunião interna agendada para ocorrer imediatamente após aí o encerramento da intertemporada da equipe em solo lusitano. A proposta de valores, essa proposta ela não foi divulgada, porém, o que chama a atenção é o Flamengo ainda manter 50% do atleta, né? O Flamengo só estaria vendendo a metade do Daniel Sales. E aí isso aí é uma boa, desde que o jovem chegue lá e arrebente. Se ele chegar no Porto, né? E fizer essa transição para os profissionais, for titular do Porto, aí já era, esquece, né? Ainda mais se jogar bem, porque ele pode ir para um clube grande da Europa e o Flamengo levar uma bolada nessa movimentação, nessa negociação. Mas vamos ver, não tem nada decidido ainda. Vamos falar de um negócio fechado, né? Porque isso aqui já é martelo batido. O Flamengo concluiu as negociações para a transferência em definitivo do zagueiro da Mata, de 20 anos, para o Konyaspor, da Turquia. A equipe europeia vai desembolsar aí $300 mil para adquirir 70% dos direitos econômicos do jovem defensor e, pelo desenho do acordo, o Flamengo ficará apenas com 25% do montante total da venda, uma vez que tinha somente essa fatia dos direitos do atleta. O percentual restante pertencia ao Grêmio, clube formador do jogador. Da Mata chegou ao Ninho numa operação inicial na qual o Flamengo comprou os primeiros 25% junto ao tricolor gaúcho. O contrato estabelecia aí entre as equipes, previu uma cláusula de meta com opção de compra pelo Flamengo, né, o clube carioca, porém essa meta não foi atingida e o Flamengo permaneceu com os 25%. Vamos ver então o que vai acontecer aí no futuro do da Mata, né? Boa sorte para ele nessa nova trajetória lá no futebol da Turquia, no Konyaspor, e o Flamengo ficando aí com 25%. Não foi assim um valor tão alto, porém o da Mata, ele nunca foi aquele zagueiro que chamou a atenção, né, dos treinadores que passaram pela base, ele nunca teve muita regularidade. Aliás, muitos torcedores criticavam as atuações do da Mata, então tá aí, o da Mata vai agora viver novos ares. Falando do jogo de ontem, autor de um dos gols, o Walacian, parece que o garoto está dando a volta por cima. Ele deixou o campo muito emocionado, foi às lágrimas, né? Relembrou aí esse processo todo até aqui, a tristeza de não ter ido para o Red Bull Bragantino, mas parece que o garoto amadureceu e entendeu algumas coisas. O objetivo, é claro, né, é repetir boas atuações quando os jogos retornarem. Com o Leonardo Jardim, o jovem ganhou pontos preciosos que havia perdido ao longo dos últimos meses. Ele entrou numa lista de negociáveis, viu aí os minutos cada vez mais escassos. Para o segundo semestre, isso pode mudar. A ascensão do garoto pode ajudar o Flamengo a preencher uma lacuna que hoje já não é vista como prioridade máxima de um centroavante. É por ali que hoje o Walacian entende que pode atuar melhor. Aliás, ao colocar aí para fora as emoções após o jogo, o Walacian mostrou que talvez tenha internalizado o que o Jardim mais pede: agir mais racionalmente. Cabeça, confiança, tomada de decisão. E pelas palavras do Walacian, o garoto amadureceu. Ele disse: feliz por estar voltando a fazer gol. Passei por uma fase difícil, só eu e Deus sabem como foi. Continuei trabalhando, tive apoio de alguns torcedores, da minha família também, então estou aqui para ajudar o Flamengo e também glorificar o nome do Senhor, porque sem ele eu não estaria aqui. Para mim isso foi bom para que eu me tornasse um homem mais maduro, ter a dimensão do que é vestir essa camisa, que tem coisas que tem que acontecer para aprendermos. Então é isso, fui forte, botei meus pés no chão. As coisas aconteceram pela minha idade, sou um garoto muito novo, mas reforçando, foi bom acontecer. Comecei a acordar para a vida, quando tem a oportunidade na sua mão, você tem que sair bem
e valorizar. Tá aí o Alacian, parabéns garoto, cabecinha no lugar, é isso. As oportunidades estão aí, é só agarrá-las, né? Aproveitá-las, porque só depende de você, não depende mais de ninguém. O Leonardo Jardim está te dando essa condição, né? Então você tem que aproveitar. Teve muito próximo de deixar o Flamengo, a vida é muito imprevisível, né? A gente não entende algumas coisas, principalmente dos nossos caminhos, né? O nosso futuro. Então tá aí, pode ser aí o futuro do Alacian, essa volta por cima ao Flamengo, ele pode ajudar muito o clube rubro-negro nessa reta final da temporada. Olha, o técnico Leonardo Jardim elogiou a postura do time no amistoso preparatório para o restante da temporada e explicou a confusão que teve. Rapaz, eu nunca vi o Leonardo Jardim daquele jeito, cara. Foi difícil segurar o homem ali, né? A arbitragem ali, os auxiliares tentaram segurar ali, conter o Jardim, que estava partindo para cima da comissão técnica do Benfica, mas ele explicou e disse isso aqui, ó. É importante alinhar aquilo que pretendíamos para o trabalho com o resultado. Vocês conhecem o Flamengo. Se tivéssemos ganho o jogo, mas com todos atrás da linha da bola, a gente quer ganhar dentro das nossas ideias de jogo. O Rossi teve 2 intervenções, o goleiro adversário teve muito mais do que 2. O resultado é justificado pelo que as equipes praticaram. Quero desejar ao Benfica sorte para essa temporada. Pulgar e Emerson Royal deram 2 entradas duras no meio do Benfica, né, no Prestiano, e o clima ficou quente, né? E Jardim bateu boca com os auxiliares de Marco Silva, técnico do time português. E aí o Jardim explicou a confusão. A entrada do Prestiano aumentou a parte emocional pelo fato de que aconteceu no passado recente. Falei para os jogadores jogarem o nosso futebol. Não apoiamos o que aconteceu, mas estávamos aqui para jogar o jogo contra o Benfica. Vencemos por méritos. Tentamos acalmar a situação. A nossa situação não teve nada a ver com isso. Teve a ver com uma pessoa mal informada que agrediu verbalmente. Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes me criticam por ser tão calmo, mas não admito que faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer às pessoas que os boatos fogem. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, eu não gosto disso. O treinador do Flamengo aproveitou os 3 jogos aí para voltar a dar ritmo à equipe e preparar aí o estilo da equipe para o segundo semestre da temporada. Jardim afirmou que o mais importante na volta ao Brasil é integrar os jogadores que estavam na Copa do Mundo e estar à altura das competições a seguir. E o Jardim finaliza. Em termos de trabalho, o grupo se dedicou. Temos aspectos que tentamos melhorar diariamente. Aproveitamos esses 3 jogos para crescer, ganhar ritmo e para estarmos preparados para o segundo semestre. Os jogos foram todos diferentes. Em alguns tivemos mais a bola, outros foram mais equilibrados, outros tiveram mais transição. É importante para sabermos jogar nos diferentes momentos do jogo. Estou satisfeito principalmente pelo comportamento e pela atitude. Agora, é importante esse grupo integrar o que vão chegar para voltarmos às competições mais forte possível. Os amistosos em Portugal tiveram a presença relevante da torcida rubro-negra e o Jardim comentou, né, a audiência dos torcedores do Flamengo com o presidente do Benfica, que esteve no estádio, né, o Rui Costa. E o Jardim disse, falei com o presidente Rui Costa antes do jogo sobre isso. A capacidade do Flamengo tem de aglutinar imigrantes, pessoas de Portugal para trabalhar, é muito importante. Terminar com um final feliz é muito importante, nos deixa agradecidos a essas pessoas. Alguns viajaram, compraram ingressos que não são baratos, tudo para ver o seu time. Aí, o Leonardo Jardim falando sobre essa vitória aí diante do Benfica. Olha, a gente volta ainda hoje, neste domingo, com muitas informações do nosso Mengão. Lembrar você que aqui embaixo tem um link do nosso shopping do Rafla, você pode adquirir o seu produto hoje, isso mesmo, é 24 horas. Você compra a hora que você quiser e recebe na sua casa. 2 coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que você dá uma moral para o Flamengo, se for um produto rubro-negro, vai uma porcentagem para o nosso clube de coração. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral para o nosso canal, que somos afiliados das maiores lojas de e-commerce do país. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!